A gente observa que esse atendimento presencial é um momento que a gente fica 1 hora e meia, às vezes com o familiar, porque ele precisa. É quase que um psicólogo mesmo, né? Ele precisa falar, ele precisa desabafar, ele precisa entender se ele tá fazendo certo, se ele tá fazendo errado, se vão julgar, se vão culpar, se vão isso. Então é aquele momento ali que a gente também precisa entender que vai fazer parte. E se a gente fizer tudo isso bonitinho, você fecha, né? A chance de você fechar... Então, vale a dica, né? Assim, vale a dica. Segurar uma agenda, reservar uma agenda de pelo menos 2 horas, né? Quando você vai receber uma visita, né? Especialmente se a pessoa idosa nunca passou por outra ILPI, né? Porque se já passou, ele não está feliz, ele quer mudar para uma outra porque ele não está satisfeito com o atendimento lá, claro, ele vai também fazer perguntas, mas não vai ser essa sessão quase de terapia aí, né? Mas se for a primeira vez, imagino que deve ser longa a conversa. Sim, e isso que você falou de ser o dono e o gestor é muito importante, né? Até tenho alguns alunos que terceirizaram isso, terceirizaram no sentido de até pessoas, empresa mesmo que pega esse lead, conversa com ele, faz o fechamento, né, ou uma prévia para filtrar bem essa pessoa antes dela ir presencialmente, mas ainda assim, eu acho que o dono ou o gestor fazendo esse papel, eu acho que faz muita diferença. Muita. Lá em Curitiba, nós temos 2 instituições que são de porte quase hospital mesmo, assim, 100 e poucos idosos. Nós temos 2 muito grandes lá em Curitiba. E uma delas, que não era muito longe da minha, eu recebia muitos idosos dali. Alguns ao longo dos anos. E uma eu nunca esqueço, que o filho veio para conhecer, né? Agendou ali e falou comigo. Mas ele realmente achou que eu era uma gerente do lugar, né? Quando ele fala, poxa vida, né, você, não sei o que, é gerente, eu falei, não, eu sou a proprietária. Ele falou, nossa, acredito que a minha mãe tá nessa instituição há, sei lá, quantos anos. Nunca vi, não sei quem é, nunca vi. Ele falou, isso faz muita diferença, da gente ter esse contato, conversar. Então, se há essa possibilidade, eu acho que o dono sempre vende seu peixe, né, muito melhor do que qualquer outra pessoa, né. Eu acho que até além de vender o peixe, de fato, essa exposição ali para a família traz muito mais proximidade, né? Do que você falar só com o gestor, com o enfermeiro, né, da unidade, não traz tanto acolhimento. Né? Por mais acolhedor que seja o gestor, o enfermeiro, você ter o dono ali, que querendo ou não, é responsável legal pela instituição também, e tá ali olhando no teu olho e falando para você dos diferenciais da instituição dele, né? E se corresponsabilizando pelo cuidado, deve fazer uma diferença brutal, né? Sim. Claro que se a gente pensar em instituições que vão crescendo, né, e vão criando 2, 3 e tal, essa operação vai ficando um pouquinho mais difícil, né? Mas enquanto puder, ou em alguns desses atendimentos estar junto, eu acho que faz bastante diferença. Ou no mínimo em alguns eventos, né? Sim, que reúnem tá presente. Tá ali o dono. A pessoa, né? Cumprimentar, você não vai ter 2 horas para falar com todo mundo. Sim. Mas ser presente minimamente é necessário. E aí agora, indo para o nosso terceiro e último tópico, já entendemos aqui então como iniciar, né? Começo, meio e agora a hora de ir para o fim, né? Depois então dessa visita, como transformar, né, essa visita, esse momento, de fato, num residencial, né? Como transformar esse interesse em decisão, de fato, depois da visita, né? Então, que sugestão que você tem para aumentar esse vínculo inicial e aumentar a conversão ali do fechamento final, de fato, para ele assinar o contrato ali com a IRP para trazer o familiar dele? Como eu falei, né, esse fluxo ele chega até o fim, onde a pessoa vai vir fazer essa visita e que no fim das contas ele vai ser fechado pela certeza e a confiança no que você está falando. Então essa segurança e essa segurança e confiança, né, que ela vai ter em você é o que vai determinar o ponto final ali de fechar com você ou não, com a sua instituição. É claro que ali ela vai ter um momento assim, mas o depois vai reafirmar. Então, se ela fecha o contrato com você, as primeiras semanas, os primeiros meses, 1, 2, 3 meses, vai ser um momento de adaptação. Então, é importante que essa família seja
avisada, conversando com ela o tempo todo, né, mostrando para ela como que tá a adaptação desse idoso, tá sempre comunicando ela de como foi a noite, como foi o dia, porque a gente vai ter familiares e familiares, né, existem aqueles familiares, depende muito do vínculo, né, afetivo com o seu idoso, mas vão ter familiares mais tranquilos nesse momento de adaptação e tá tudo certo, e tem alguns que têm uma dependência muito grande do idoso, né, então tem muito medo, tem muito receio de não se adaptar, de não dar certo, de não dormir, de não comer, de não querer tomar banho, todas essas coisas. E aí isso vai muito do olhar, né, de quem está fazendo essa gestão, de ver que aquele familiar vai precisar de uma atenção maior para esse momento de adaptação. Eu posso dizer assim, não é tão comum idosos não se adaptarem. No geral, se a instituição trabalha bem, as coisas funcionam, né, de um jeito bacana ali, é muito mais fácil ele se adaptar. Eu, em 11 anos, foram poucas vezes que algum idoso não se adaptou, né, dentro da instituição, no sentido de ele mesmo não querer ficar, porque às vezes acontece, do próprio idoso não querer. Uma outra situação é situações de saúde, da própria evolução da demência desse idoso, de colocar em risco outros idosos, ou a própria equipe. A gente lida com algumas situações, né, no dia a dia da casa, né? E aí a gente precisa ter esse olhar. E que muitas vezes não vai dar para ficar com o idoso se ele coloca em risco outros moradores, né? Então precisa ter esse olhar também.